espetaculosas. Desta vez, o lançamento da revista número 6, em memória de Constância Capdeville. Eu vou fazer simplesmente uma breve apresentação, não quero tomar muito tempo, porque vamos buscar a revista ao campeonato do Gilberto Sérgio Azevedo, que conviveram durante bastante tempo com um compositor homenageado e que certamente, muito mais do que eu, terão muitas histórias para contar e muitas coisas interessantes para dizer, para além do que já está escrito na revista. Também gostava de agradecer por terem escolhido a Constância para este número. Não há muitas mulheres compositoras, felizmente há cada vez mais. Eu não gosto muito de ter mulheres compositoras, que dá a ideia, enfim, que as mulheres não são uma espécie à parte, mas na realidade, infelizmente, têm sido. Quantos anónimos, por exemplo, é que não têm sido mulheres que não escrito peças, romances, e que não os publicaram com o seu nome, por vergonha, por medo, por impossibilidade. Não é? A composição, infelizmente, e até há bem pouco tempo, era um mundo de homens. Temos os exemplos da Clara Schumann, a mulher do Schumann. Enfim, quase que até deixou de tocar piano, quando se fazia com Schumann, Fernando Mendelssohn, exatamente, e muitas outras mulheres que, por serem mulheres, não eram levadas a sério. A própria Alma Mahler, já agora, também, que o Mahler proibiu de compor, e que só quando a relação já estava, enfim, no fim, é que ele benigno, enfim, de maneira interesseira, se quisermos, possibilitou e encorajou a compor novamente na tentativa de salvar a relação. Enfim, são casos de machismo dos quais eu, como homem, me envergonho, embora não tenha, enfim, culpa nisso, mas que são uma realidade. As mulheres são tão capazes, ou melhor ainda, em muitos casos, de criação musical e de criação em todos os campos, como é evidente, e felizmente hoje em dia, grandes compositoras, Sofia Balbina, Caia Sarial, muitas outras que eu podia citar, em Portugal também, não só André Pinto Correia, já agora, para dar um exemplo de uma entrevistada da revista, e a Constância, muitas outras, provam que realmente a composição não só não é dos homens, como eu penso que distinguir entre uma obra de uma mulher e uma obra de um homem é totalmente impossível. Que me desculpem os interessados nos estudos de género, mas eu penso que a música, uma vez ouvida sem saber quem é o autor, é absolutamente impossível, ainda bem, saber se é de homem ou de mulher, e nem sequer isso me interessa. O que me interessa, neste caso, no caso da Constância, é que a Constância foi uma grandíssima compositora, uma excelente compositora. Eu não conhecia, ao contrário do que o Eduardo disse, bem intencionado, mas eu não conheci durante muito tempo, ao contrário, muitas das pessoas que aqui estão, e da Olga, eu conhecia, infelizmente, durante muito pouco tempo, basicamente 3, 4 anos, desde que entrei para a Escola Superior, mas gostaria de pensar que tive com ela uma relação muito profunda, porque na realidade, enfim, embora eu na minha capacidade apenas de jovem compositor, de estudante, não podia medir-me com uma pessoa que era uma compositora de grande renome. Mas digamos que houve já um certo diálogo entre criadores, entre pessoas que viviam a música e criavam música. E a esse nível, eu penso que esses poucos anos valeram por muitos anos, porque houve realmente uma identificação muito grande com ela. Eu recordo da Constância, principalmente uma pessoa que, ao contrário de muitas correntes no século XX, e é uma pena ter de dizer isto, mas aconteceu muito no século XX, que também foi o século dos totalitarismos, também na música nos houve. E esses totalitarismos musicais, não vou citar nomes, não interessa, nem fazer ataques a pessoas, não é isso que me interessa, mas não há dúvida que houve correntes estéticas que basicamente o princípio era de excluir e não de incluir. E a Constância tinha uma atitude completamente diferente. Inclusive em Portugal, onde começaram, enfim, infelizmente estamos sempre com 10, 20, 30 anos de atraso em relação a outros países mais avançados, e enquanto noutros países já havia a ideia de que a música realmente podia ser mais do que apenas uma corrente dominante e uma corrente estética ou técnica dominante, que a música realmente podia ser qualquer coisa de abrangente que incluiria muito mais do que aquilo que em Portugal estava a ser incluído. E a Constância fez parte desse núcleo de pessoas que realmente sempre incluiu mais do que excluiu.
Eu lembro que, quando entrei para a escola superior, eu próprio, enfim, vítima de preconceitos da minha própria educação, certo tipo de música eu não considerava como digna da outra, da grande música, incluindo o jazz, por exemplo, incluindo até músicas do mundo e muitas outras músicas. E a Constança abriu horizontes para compositores tão diversos como Kurt Weill, Piazzolla, os Beatles, por exemplo, música pop de boa qualidade, músicas do mundo, ou seja, música que para ela era música grande, música de grande qualidade, independentemente do estilo em que era composta. E nesse aspecto, eu penso que a maior influência que a Constança teve em mim, e penso que na maior parte das pessoas com ela contactaram para aprender de composição, não foi propriamente ensinar especificamente uma técnica ou dizer que aquele acorde orquestrado daquela maneira resultava assim ou assado. Isso também aprendemos nos manuais. O que a Constança me ensinou foi a abrir os ouvidos. E isso eu acho que é a coisa mais importante para alguém que quer exprimir-se através da música. Porque eu acho que a inclusão é muito mais importante do que a exclusão. Quando eu estou a excluir tudo e mais alguma coisa e fico, enfim, como um cavalo com palas nos olhos, eu penso que isso não é um caminho frutuoso a médio e longo prazo. E neste momento estou cada vez mais consciente disso. Ela abriu horizontes de uma maneira extraordinária. E não só na música. Eu lembro que a primeira vez, é uma história que eu conto aqui, estou bem lembrar, fui à casa dela para ter uma aula, enfim, basicamente era... Eu não chamaria aula nesse sentido tradicional. Eu ia à casa dela, via os livros dela, falava com ela, ouvia umas peças, mesmo que eu fazia com o Lopes Garça. Portanto, era um convívio intelectual, devo dizer. Eu lembro que eu era um miúdo, 18, 19 anos, ainda muito imberbe, e lembro de... A casa dela era uma casa fantástica, com um estúdio, não é? Com uma vista extraordinária, e tinha uma moldura na parede sem nada, só uma moldura. Eu lembro de ter olhado para a moldura. Exatamente. Eu lembro de ter olhado para a moldura. Está ali uma moldura sem nada lá dentro. Exatamente. E a Constança disse exatamente isso. O quadro é o que tu imaginares. É o que tu quiseres. És tu que imaginas. Pode ser um espelho. Pode ser o que nós quisermos. Aliás, eu penso que ela até mudava de sítio de vez em quando, porque a parede, como era ligeiramente diferente, mudava de sítio. Até no início, e vou confessar agora aqui, não digo isso no artigo, para um miúdo como eu, aquilo pareceu-me uma blague modernista. E já, está bem, está. Uma moldura, aquelas coisas, enfim, de vanguarda. Isto é a palermice que nós pensamos quando somos miúdos. E não, aliás, não pensamos. E não pensamos. Quando começamos a pensar melhor, não é? E quando vemos a seriedade da proposta, percebemos que aquilo vai muito além de uma blague ou de uma provocação de um happening modernista unicamente dedicado a bater do bourgeois ou do bourgeois. Era muito mais do que isso. É realmente um convite à imaginação. E a imaginação, aliás, como dizia o Boulez, é a nossa principal, enfim, característica, penso eu. A imaginação é uma coisa extraordinária. E é precisamente isso que aquela moldura sem nada, muito entre aspas, com muita coisa lá dentro, propunha. Era que usássemos a imaginação. Muitos anos mais tarde, eu vim a saber, além de um estudo sobre Leonardo da Vinci, sabemos poucas coisas concretas sobre a vida dele, mas ainda assim sabemos algumas coisas, e aparentemente Leonardo da Vinci fazia a mesma coisa, mas sem moldura. Ele gostava de olhar para uma parede degradada, com colores, com rachas, já com cores assim esbatidas, e imaginar nessa parede abstrata cenas de batalha, cenas, enfim, quadros. Ele olhava para uma parede que para outras pessoas seria apenas uma parede com rachas, com marcas de umidade, isso tudo. Ele imaginava nesse, enfim, suposto caos, a mente dele ia buscar modelos, não é, figurativos, e imaginava cenas, grandes frescos, enfim, concretos. No fundo, ele estava a fazer, o Leonardo da Vinci, para essa parede, aquilo que aquela moldura vazia estava também a fazer. Estava a convidar-nos a olhar para, enfim, um eventual caos, um eventual nada, e a transformá-lo em qualquer coisa. E eu lembro que essa foi uma das primeiras impressões em casa dela. Foi quase a primeira coisa que eu lhe perguntei, porque era muito evidente, quando se entrava, pelo menos naquela altura, a moldura estava muito à vista. Depois veio mais cá para dentro. Pois, enfim, como digo, aquilo mudou de sítio, mas quando eu lá fui, realmente estava muito influente. E essa, para mim, foi logo aí uma aula extraordinária que valeu por muitas aulas de técnica, daquele tipo de técnica, que também abrimos um tratado de orquestração e está lá. Portanto, não precisamos de professor. E é nisso que a Constança
para mim também se transformou em algo mais do que o professor. Eu não vou insultar os professores, também sou um professor, mas eu penso que há o professor, posso ser um excelente professor, eu tive vários excelentes professores, felizmente, mas depois há alguém que é mais do que um professor, que é um mestre. E isso é uma qualidade que não se aprende, penso eu, nem se ensina. Quer dizer, ou se é ou se é. Eu penso que se nasce com essa capacidade. Eu tive a sorte de ter dois mestres. O Lopes Graça e a Constância Capdeville. Porque eram pessoas que, muito para além, enfim, da matéria, aliás, a palavra matéria era algo que não entrava no vocabulário deles, dar a matéria, isso era qualquer coisa que não, enfim, uma burocracia de ensino que não entrava no vocabulário deles. Eles ensinavam. Aliás, o Béla Bartók, um dos grandes compositores deste século, como sabem, aliás, perdão, do século passado, ainda estou no século XX. Estive mais tempo no século XX que no século XXI, portanto, aí estão todos nós, ainda estou no século XX, a pensar no século XX. Mas Béla Bartók dizia que ele recusava-se a dar aulas de composição, porque ele dizia que a composição não se ensinava, aprende-se. Eu também concordo um pouco com isso. E realmente a Constância lá não ensinava composição em si. Eu aprendia através dela, mas de uma maneira, já temos de dizer, não direta, nesse sentido de, olha, está aqui este acorde, depois aqui desta maneira e dá-lhes. Quer dizer, aprendíamos por ela própria, quase só olhar para ela, quer dizer, de ir aos ensaios dela, de falar com ela de outras coisas, de estar com ela em ensaios, de ouvir música. Naturalmente havia toda uma quantidade de informação de um certo tipo que é intransmissível de outra maneira. Numa aula normal, quer dizer, claro, atenção que eu não estou a menosprezar o trabalho do professor, que eu também sou e também tenho que dar a matéria com toda a gente, mas quando se consegue ir para além disso, quando aparecem pessoas como a Constância, é realmente uma coisa extraordinária. E quando se tem a sorte de as contactar, lá está, mesmo durante pouco tempo, os 3 ou 4 anos que eu contactei com ela, para mim valeram décadas com outras pessoas ou com um sistema de ensino, enfim, normal. E portanto tive essa sorte. Em relação ainda, só mesmo para terminar da palavra à Olga, que conheceu um evidente muito melhor do que eu, ainda assim, a Constância formou, mesmo assim, muita gente. Temos o caso do António Sousa Dias, por exemplo. O Ricardo Patouça encontrou-se com ela, o Carlos Caga, o meu colega, de toda uma série de compositores mais novos e outros que não tão novos, contactaram com ela, e eu penso que todos nós temos esta impressão de uma pessoa extraordinária, uma pessoa que, extremamente séria. A Constância não admitia brincadeiras em relação à seriedade da sua música. Nesse aspecto, era algo que ela partilhava com o Lopes Graça. O Lopes Graça tinha aquela imagem, enfim, uma pessoa dura, uma pessoa austera. Ele na intimidade não era nada disso. Era uma pessoa doce, era uma pessoa, enfim, generosa. Por fora, exatamente. Por dentro. Era como um ouriço nesse aspecto. Mas o Graça e a Constância tinham essa sim, mas eu penso que eles tinham esta característica que era uma total falta de paciência para compromissos artísticos que pusessem em causa a seriedade do seu trabalho ou da qualidade do seu trabalho. Não havia compromissos, não havia abaixamento de qualidade com qualquer coisa que parecesse uma palhaçada, uma paródia, um aproveitamento artístico. E lá está. E como toda a gente que faz isso, nunca ficaram ricos, nem nunca ficaram, enfim, e passaram dificuldades e tiveram conflitos com certo tipo de poderes. Portanto, eram pessoas incómodas. E a Constância também tomou atitudes, e muito bem, mesmo no fim da vida. Por exemplo, quando abriram as escolas superiores de música e houve aquela polémica de Jorge Peixinho, por exemplo. Enfim, a Constância, exatamente, ela saiu. Convidado para a Comissão Restauradora. Isso aí, quando soube que os Jorge Peixinho não tinham sido convidados. Enfim, foi uma das questões em que ela se mostrou realmente um intelectual empenhada, e não só na sua torre de marfim a fazer a sua música, mas empenhava-se em causas nas quais acreditava, causas políticas, causas sociais, causas artísticas. E nesse aspecto também, eu penso que na sociedade de hoje e com os problemas de hoje em Portugal, é uma pessoa que faria muita falta. Como outras, como Lopes Graça também faria falta. Ou seja, pessoas que realmente não têm medo e que vivem com as consequências dos seus actos, mas não deixam de os fazer por causa disso. Aquilo que acham que deve ser defendido, essas pessoas defendem. E também nesse campo, embora de maneira nenhuma esteja por a altura deles, nem da coragem deles,
eu penso que também aí eles eram exemplos para toda uma geração. E é urgente que recordemos também esse lado que nos vai faltando tanto. E passo a palavra então à Olga. Muito obrigado. Eu queria pegar numa frase aqui do Sérgio, quando ele fala das mulheres compositoras que talvez não se tivessem afirmado porque foram impedidas por qualquer razão, não interessa agora, ou não levassem a sério, como por exemplo na altura também não havia mulheres que conduziam automóveis, provavelmente, não é? E coisa desse estilo, mas a Constança costumava dizer, e a Janine deve se lembrar muito bem disso, que a Constança costumava dizer que era mulher só do pescoço para lá. Daqui para cima era um cérebro com uma força. Realmente, não há dúvida nenhuma, quem a conheceu e quem privou com a Constança, sabe que Constança não se podia definir realmente como um espécie feminino, mas sim quando ela queria, porque ela gostava muito. Aliás, dava muita importância ao seu aspecto, como ela costumava dizer, de vez em quando tinha que comprar os seus pozinhos para disfarçar. E ela dava porque a Constança era uma mulher que dava uma importância imensa à cena, ao palco. Já aí se nota como ela dava importância a ela própria. Quando nós fizemos, eu vou dar assim uns saltos que eu digo da Constança, assim um bocadinho. Quando se fez aqueles espetáculos no São Luís, de uma forma realmente lindíssima, porque foi mais que amadora, de uma semana inteira de espetáculos em que, ao fim daquilo, 4 ou 5 pessoas ganhámos para aí 100 escudos cada um, deve ter sido isso. A grande satisfação da Constança era saber que por volta das 6h30, 7 horas, íamos tomar um cafezinho à brasileira e depois íamos fazer a maquiagem para o São Luís, que era para o espetáculo. Isso para ela já era espetáculo. O pozinho para disfarçar as coisas. Olha, os óculos realmente estão aqui a fazer qualquer coisa no espelho, ou achas bem isto? E a grande, enormíssima importância que a Constança dava à presença no palco. Ela ensinou-me a mim a andar no palco. Eu que tinha feito 10 anos de balé, eu não sabia andar no palco. Parecia-me a andar, não é? E a Constança é que me ensinou. Porque ela tinha uma maneira de convencer as pessoas que nós acabávamos realmente convencidos que éramos capazes de fazer tudo. Eu, neste pequeno artigo, que não é bem um artigo, é uma conversa, recordando a Constança, digo que ela fez esta coisa extraordinária. Ela tinha tanta força e convicção a explicar aos músicos o que queria, que até conseguiu pôr o Opus Ensemble na peça que nos dedicou o One for Nothing, no Somnopassis, a fazer teatro musical. A quanto da sua estreia no foyer do São Luís, conseguiu convencer o Jorge Peixinho que eu era capaz de dialogar com o flexatono, fazendo dele espelho e som ao mesmo tempo, que o Alejandro Elis Oliva e o Bruno Pizzamini podiam dialogar em, respectivamente, latim e italiano, e que a Anabela Chaves podia manusear os mais complicados, complexos, para ela, instrumentos de percussão. Tudo isto debaixo do olhar perspicaz de Fernando Lopes Graça, que no fim disse: afinal a peça é muito interessante. A Constança convenceu mesmo. E depois nós fizemos o Memoriam também, o Memoriam para o Opus Ensemble também. O Memoriam que vem do cello, do Dom Juan, não é? Eu assisti às transformações das peças da Constança, a várias, que ela fazia de uma maneira genial. No Dom Juan, ela faz aquele solo maravilhoso, lindíssimo, do Luís Madureira, do cello, que ela depois utiliza no In Memoriam. E o In Memoriam, depois, o Amém para uma transformou-se no Amém para uma ausência, que ela também pôs o Opus Ensemble a fazer. E depois foi também o convencer os membros do Opus Ensemble. Porque vocês sabem que o Opus foi um grupo revolucionário para os anos 80.
já fizemos 32 anos de existência. Esqueci de nós, que é uma coisa doida, porque a gente normalmente tem mais concertos lá fora do que aqui. A verdade é que nós éramos um grupo que começámos realmente por fazer música do mundo, não é? Chamam-lhe agora world music, esses nomes folk e não sei o quê. Mas começámos com uma suíte argentina, que tinha o gato e tinha Xávia, e isso puxou muito público, e a Constância adorava essas coisas, não é? Mas éramos músicos daqueles que nos preparávamos especialmente para o concerto, em que entrávamos, agradecíamos, tocávamos, agradecíamos e saíamos. Mas a Constância ensinou o Opus todo, não só a mim, a mim, comigo ralhava, não ensinava comigo. Olha, faça isso, olha, estás a fazer gestos a mais. Olha, vê lá como andas. Enfim, isso começou, mas muitos anos atrás. Agora, recuando uma série de anos, a primeira vez que eu vi a Constância foi ela entrar na aula do professor Corona Vasconcelos, no Conservatório Nacional, com aqueles seus fatos especiais, não é? Com aqueles seus cabelos muito especiais, e que apareceu lá já como senhora compositora, não é? E a Constância, para mim, ai Deus, não é? É assim aquele ser. Quando eu comecei a ouvir dialogar com o Próder Vasconcelos, com aquele homem extraordinário, que foi a primeira pessoa que eu conheci na altura, vamos nos reportar aos anos 50 e pouco, aquilo que eu vi por 57. Isto deve ter sido em 55, 54, 55. Eu tinha pessoas como o Abel Mota, o Artur Santos, e de repente, quando saio do Artur Santos, da harmonia, e passei para o Crónio Vasconcelos, na primeira aula, ele falou de tudo, menos de contraponto. E depois, no fim, mandou fazer um produto sobre o coral, sem dizer mais nada. E falou do homem que ia à lua, e falou das estrelas, e falou das constelações, não é? E realmente foi aí, nesse ambiente, que eu conhecia a Constância. Estava perfeitamente enguardada. A partir daí foi uma coisa natural. Foi uma coisa muito natural, muito humana. Houve assim uma espécie de imã. Nós tratávamos por maninhas. Ó Maninha, estás boa, Maninha. Ela telefonava-me, olá Maninha. Olha, eu estou aqui a imaginar uma coisa, tu queres cá vir a casa? E eu ia e encontrava sempre as coisas mais estranhas, não é? Aquela casa, aquele portão verde, na altura, não sei agora como está, mas era verde. E vinha a Constância com os olhos a brilhar, quando estava a criar qualquer coisa. E um dia, um domingo, eu cheguei e ela disse, vem cá, queres ver uma coisa especial? E então eu encontrei, aliás também cito aqui, acho eu, encontrei os dois irmãos, Salomé, o Janita e o Vitorino, cheios dos instrumentos, daqueles instrumentos marroquinos que tinha o Janita, a cantarem, mas aos gritos, que eu os ouvia cá fora. Amém! Amém! Eram uns amens que eles iam buscar a todas as missas que se lembravam, lá no Alentejo, porque a Constância estava a criar as troianas. Aquele lindíssimo bailado que ela fez para a coreografia da ópera, que eu assisti quase desde os primeiros ensaios do São Luís. Eu fui não só colaboradora da Constância, como fã número, ou número 2, que é fã número está ali, que é já mim, mas fã número 2, eu estava ali sempre, eu sempre que podia, era das coisas que me davam o maior prazer, era ver a Constância a criar, a formar as coisas, a fazer os guiões. Eu nunca me tinha pensado, nem nunca me vi tão aflita como se me lembrar que o palco para um pianista o que é? É uma entrada e uma saída. É uma entrada, um piano e uma saída. Isso é um palco. Não esquecer que está lá um público. Mas eu quando falo da Constância fico tão bem disposta, não é? Vontade de rir, porque não é rir no mau sentido, é no bom sentido. É deixar realmente o meu fígado ficar bom, porque é uma limpeza.
Mas o palco, não, o palco tinha a entrada da direita, a saída pela esquerda, a entrada pela esquerda, a saída pela direita, e tinha aquela coisa terrível que eram os guiões. Eu quando vi um guião pela primeira vez fiquei doida. Para mim era como se disse um mapa qualquer de Lisboa. Eu não sabia como é que havia de estudar, como é que havia de fazer. Depois a outra coisa era tudo aquilo que nós tínhamos que ter a nosso cargo, que eram as coisas que tínhamos que pôr, que tirar, durante o espetáculo. E cada um de nós tinha escrito um guião na página, na tal página intimista só para nós, o que é que tinha que levar e o que é que, depois daquilo que era responsável. Eu do instrumento era uma maravilha, que era sempre aquilo que lá estava. Agora, os instrumentistas tinham que pensar nos seus instrumentos, nas partituras e depois em todas as outras coisas. Eram colares, eram coisas que era preciso ter dentro do piano, eram leques, eu até houve um dia da música maravilhoso que nós passámos ali no Acarte, que começava com o meu metrónomo, no meu bisavô, um daqueles antigos tec, ótimos, fantásticos, e dava por baixo do piano, que já estava tec, e eu entrava e a primeira coisa que tinha que fazer era agachar por baixo do piano, dar-lhe corda, porque eu já estava a acabar, não é? E quando eu acabava de dar corda, e eu parava, e eu sentava-me ao piano e entrava ao Vitorino e começava a cantar na modinha. Era uma coisa deliciosa, isto assim explicado, não tem nem metade do gesto que isto significava. Porque para a Constança, as coisas mais importantes eram os gestos. O gesto traz a música, o gesto traz o som. E foi com a Constança que eu descobri muitas coisas do que é que o gesto poderia trazer para um pianista. O contacto digamos, do nosso físico, nosso, como instrumentistas, para um instrumento que se depara na frente, nunca, infelizmente, é o nosso. O pianista tem que ter uma grande sensibilidade e, ao mesmo tempo, também um grande jogo de cintura e uma forma de se adaptar muito rapidamente a um instrumento que às vezes lhe é apresentado horas antes de tocar. E a Constança tinha segredos para tudo. Ela ensinava-nos a tudo dessas coisas. Tu tens que sentir que o piano te vai corresponder. Tu tens que te enamorar do instrumento em que vais tocar. Ela tinha toda a razão. Mas eu às vezes zangava-me. Nós tínhamos as nossas discussões. No último espetáculo que fiz com a coletiva, foi o espetáculo Queiros, Manuel deves-te lembrar. A Constança queria que eu viesse vestida de Tina Turner. Depois ela queria que eu viesse toda vestida de cabedal preto, que arranjasse uma cabeleira com uma data de caracóis e que viesse com umas calças muito apertadas e que descesse uma escada de caracol. Eu várias coisas ainda deixei, agora outras. Fiz coisas inacreditáveis. Vocês imaginam o que era um piano que tinha por baixo, eu já não me lembro bem que a Constança conseguiu, mas conseguiu. Tinha por baixo do piano, conseguiu com uma cola arranjar umas tetas de vaca. Que eu tinha para deixar de estar ali. Bom, eu lá consegui arranjar os sapatos de salto alto, uma bengala, para vir a fazer barulho na tal dita escada. Isto era naquele edifício como é que se chama, do circo? Foi, exatamente. Era onde trabalhava a Teresa Ricou. Exatamente. Tu foste, que começava o espetáculo com uma maneira. Lembras de eu aparecer depois? O que tu não sabes? Olha, essas célebres calças de litro eu ofereci outro dia à minha neta. Pois, o comentário que eu tive do Filipe
pessoas do Dr. Pereira Leal é que não sabiam que eu tinha umas pernas bem feitas. Lá lá comiu com sentido e ainda tanta coisa, porque só estima, não foi carnal. A Eunice Munhoz punha as mãos à cabeça das coisas que podiam fazer no palco. A partir desse espetáculo, que eu aliás adorei fazer, começava com o Jorge Peixinho, lembras-te? A falar textos vocais. A falar sozinho. As pessoas entravam assim. O que é que aconteceu? O Jorge está a falar comigo. Não estava a falar, eu estava a ler. Eu estava a ler textos e textos e textos. E só deram ao tempo nós nos prepararmos todos para entrar, para nos pormos nos sítios que convinha, não é? E eu lá começava eu com aqueles barulhos esquisitos, que vinha com uma bengala pela escada abaixo, essa descida foi triunfal, não é? No segundo espetáculo ia cair mesmo, não é? Porque se me enfiou na tal dita escada de caracol um salto, um sapato. E eu tirei o sapato, depois tive que fazer várias coisas que não estavam no guião, mas que acabaram por ficar, não é? A partir daí eu disse a Constança, não, eu já não me sinto capaz destas coisas. Tenho lá paciência, mas tudo aquilo que tu me fizeste fazer, por exemplo, no Almada Dia Claro, foi uma coisa extraordinária. Eu a criei com a ajuda da Constança, nunca criava nada sem ela, dar os pormenores todos. Uma pianista, imaginem, uma senhora pianista já entradota, naquela altura eu não era tão entradota como estou agora, mas tinha quê? Isto foi em Almada Dia Claro, quando é que foi? Isto foi em 81, no Acarte. E era um espetáculo em que eu entrava nos 3 atos. No primeiro ato vinha muitíssimo bem vestida com uma casaca branca, era só música de Satie como se fosse cinema mudo. E havia uns textos do Almada. O segundo ato, eu transformava-me numa senhora pianista já, coitada, assim, cansada da vida, com umas meias já um bocado gastas, um fato preto já muito moidinho, um cabelo assim penteado muito bem arranjado, que me ensinou, fui a um cabeleireiro especial que me ensinou a despentear-me. Uma maravilha. Realmente, com os brinquinhos assim muito velhos, assim muito pirosos. E assim um fatinho assim, chamai Deus, como se costumava dizer, não é? Um fatinho preto, com umas alcinhas, e sentava-me, entrava com uma caixinha onde eu tinha lá dentro 2 beatas e uma caixinha de fósforos, porque tinha que abrir a caixinha, tirar a caixinha de fósforos e a beata e pôr. A primeira coisa que eu fazia, porque chegava sempre à frente dos outros, era entrar pelo palco, porque tinha que fugir às pessoas, porque se as pessoas me viam, começavam-me a chamar e eu já estava na personagem, já não respondia, ou não. Entrava, punha-me lá sozinha e tratava da minha caixinha e tratava das partituras, porque era eu que acompanhava o espetáculo todo. Acompanhava o Mimo, que era o Osvaldo Maggi, acompanhava o Alex, que tocava lá no piano da Verdi. Acompanhava a Helena Vieira e acompanhava o Luís Madureira. E, entretanto, do outro lado do palco, porque o palco era muito pequenino, porque é o sítio onde hoje é o snack bar. Quando havia aquele cantinho, era um teatrinho pequenino. Estava à mesa do Orfeu, com o Fernando Pessoa, com o Almada Negreiros, e com o Mário de Sá Carneiro. Claro, o Fernando Pessoa era o Zé Balanche. Eu nunca mais me posso esquecer. Que um dia, alguém, por marotice, me tirou da minha caixinha, a caixinha dos fósforos. E quando eu vou à procura, não encontrei. E então o que é que fiz? Agarrei na beata, levantei-me isto no meio a decorrer o espetáculo, que estavam a dizer textos. Eu chego ao pé do Fernando Pessoa, ou seja, José Balanche faz isso e mostro. E ele, de uma maneira extraordinária, pôs as mãos a tremer. Parou o espetáculo, houve uma salva de palmas, foi uma coisa que não estava no guião. E a Constança dava saltos de satisfação lá de tirar. Porque era isso que ela fazia
dava-nos de uma tal maneira o gozo do pai, que só no último ato, e isso também era engraçado, no último ato eu aparecia como era. E as pessoas vinham perguntar-me a mim quem era aquela pianista velhota do segundo ato. E eu dizia, era eu. Como? É que eu ia, parecia como eu, e era, o piano, todo o piano estava preparado, não é? E era uma peça do Almada, e depois eram efeitos, que eram feitos na altura do piano e com o Tó Sousa Dias, na percussão, às vezes, nem sempre, e lá dentro a Constança com aquele céu de canudo que fazia lembra-se desse canudo? Que era das coisas que eu mais gostava de seguir, a correr lá para dentro para ainda fazer um bocadinho do canudo assim. Que foi uma coisa extraordinária, meses. Eu tive que ir para os Estados Unidos com o Obsessão, e ainda apanhei uma descompostura da Madalena Perdigão, a dizer, mas vai interromper os espetáculos e não sei o quê. A Constança pode arranjar um substituto. E a Constança atrás me dizia assim, qual substituto, maninha? Quem é que eu vou agora arranjar fazer uma pianista daquelas que estão escangalhadas como tu? Esta imagem é sobretudo este tipo de imagens que eu tenho guardado sempre aqui dentro. E que eu dou sempre preferência quando falo com vocês. Muitos de vocês a conheceram, mas são aqui muitos jovens que não a conheceram. E que realmente eu não gosto de dizer que tenho pena de ninguém, porque não tenho, mas vocês não imaginam o que teria sido conhecer. Estou aqui a olhar para o João, meu aluno. Ex-aluno, senhor pianista. Que realmente ela tinha para a juventude, era Constança que ficava, adorava ter jovens ao lado dela. Eu acho que a renovava. Os seminários que nós fizemos, Teatro Musical Maria João, lembras-te? Foi uma coisa. O que ela conseguiu de mobilizar aquela gente toda, de levar aquela gente a criar, eles próprios a criarem um espetáculo. Foi uma semana inteira. E num deles, se não me engano, Constança estava muito doente. Ela tinha momentos em que estava quase que não se podia mexer. E dizia assim, Olga, tem paciência, hoje arranja-te tudo. Arranja-te tudo, porque eu não posso, eu tenho que ficar aqui. E então a gente ia ter com ela estava sentada na plateia, porque ela não se podia já mexer. Realmente que Constança chegou a dizer-me uma frase que eu nunca mais esqueci e que foi também muito importante, tem sido muito importante ao longo da minha vida. É que quando ela tinha aquelas crises de anemia grandes, uma vez um médico disse que não lhe fazia uma análise, porque até aquele sangue que ia tirar fazia falta. E a força que ela tinha nessas ocasiões, acho que a Constança ficava, era uma coisa diferente, era a tal coisa que ela dizia, como ela era mulher daqui para baixo e daqui para cima não, a força que vinha cerebralmente dela era de tal maneira que a fazia criar, que a fazia, sobretudo, que a fazia viver e passar para os outros essa mensagem de criatividade. Sempre pôs-se num lugar, não da senhora criadora, mas daquela que nos ajudava a ter ideias para criar. E isso era de uma honestidade, de uma bondade tão grande, que eu nem tenho palavras que possa descrever. Nós muitas vezes, eu houve uma altura em que também fraquejei, porque tinha muita coisa para fazer, muito trabalho, muito conservatório, muitos alunos, muita coisa, a vida pessoal, os filhos, os divórcios, as mortes, muitas coisas. E quando a Constança fez a música para o Pilates, Pasolini, o piano estava, foi outra coisa que eu aprendi. É estar em cena como se não estivesse. Imaginei, as coisas que a Constança me dizia. Olga, tu estás em cena, mas não estás. Tu vais estar rodeada de atores, não tem nada a ver contigo. E eu estava em cena desde o princípio. Eu começava por tocar na estreia, que foi na estreia, não todos os dias a tocar, o hino do Mussolini, o Roma. Porque aquela conseguiu fazer militar, eu nem sei como.
com a doutora Madalena Benalina, a primeira fila. Fazia ali eu a tocar o violão de corrida como se estivesse a tocar o hino nacional. E depois tinha que ficar ali, porque todo o tempo eu tinha o guião ao lado, cá está, tudo o que os atores diziam, à minha volta, eu tinha escrito. E tinha os momentos em que tinha que mexer no piano e fazer as coisas que tinha que fazer. Tenho, aliás, uma fotografia muito bonita. Eu agora, a mexer nas fotografias, encontrei, estou debruçada sobre o piano da Constança. Que o piano foi nessa altura para lá. Porque ela só achava que o piano dela é que tinha um som especial para meter aquelas coisas todas lá dentro, não se escangalhava. Que era uma coisa que dizia ao Fernando Gomes, eu não percebo, eu tiro dentro deste piano as coisas mais incríveis. Alfinetes de dama, sei lá, correntes disto e daquilo e daquilo outro, e o piano mantém-se, o piano aguenta. Uma Constança dizia o piano dela, portanto estava habituado. Eu, nessa altura, eu tive uma quebra, realmente não aguentei, não sei quantos meses aqui eu esteve em cena, eu só tinha um dia para descansar. Depois havia a cena das cobras, que era uma coisa que me afligia muito, que atrás de mim tinha que estar uma grande caixa de vidro onde estavam 3 cobras, acho que muito grandes, que eu só as vi uma vez dentro de um cesto, apanhei um susto para morrer, que era um travesti, que a Constança também tinha conhecido, a Constança conhecia toda a gente, e dava-se bem com toda a gente, e convencia toda a gente a colaborar, que saía do espetáculo dele para levar as cobras para o segundo ato de Pasolini, para entrarem, porque aquilo era uma luz especial, eu tinha que fazer uns efeitos especiais, e realmente as cobras mexiam-se. Estavam muito quietas, mas só naquela altura elas mexiam-se. Eu não sei que poderes é que ela arranjava, mas a verdade é que eu ouvia o sussurro das pessoas, mas não voltava nunca para o meu valoroso. Elas estavam por trás de mim. E aí convivi com muita gente do teatro. E foi uma coisa lindíssima. Porque eles estavam ao meu lado a dizer um texto de uma força incrível. E eu estava ao piano. E sentada, e levantava, e dali não saía, e muito quietinha, e desaparecia. Realmente eu conseguia sentir que desaparecia de cena, mas estava lá. Também isso a Constança me ensinou. O contactar com o público para lhe dar alegria, o saber o que dizer. Não pensem, não tenham ilusões de que eu vim para aqui a saber o que é que ia dizer agora. Eu só sabia que ia falar da Constança. Mas isso é uma coisa que ela também me ensinou. É falar para as pessoas e ir um pouco atrás daquilo que elas estão à espera de ouvir. Posso confirmar, mas no caso a Olga perguntar o que é que eu vou dizer. Não quiser. Pois, exatamente, o que é difícil é escolher o que é importante. Vocês saibam daquilo que eu possa ter tido de contacto realmente enormíssimo com a Constança, e não quero deixar de terminar, não termino, se vocês quiserem que eu continue a falar, é só fazerem perguntas que eu respondo logo, se souber, evidente. Mas gostaria de terminar com o final, que se chama Recordações. Algumas tão extravagantes que por vezes tenho medo de as mencionar, porque eu sei que pensem que eu estou a exagerar. Essas recordações que me marcaram e hoje me acompanham nestes 60 anos de carreira, fazem-me pensar na sorte que tive em poder ter partilhado o palco com todas estas pessoas tão especiais. Constancinha, tu para mim continuas nas tuas peças para crianças, na valsa da castidade que tu me dedicaste, e sobretudo no meio daquelas luzes que iluminavam os palcos que ainda vou tendo forças para pisar. Só que o telefone se calou e ficaram ainda muitos recados para dar. Isto é aquilo que eu, assim, numa penada, posso vos dizer sobre a Constança. Tudo aquilo que vocês quiserem é só perguntarem. Muito obrigada. No meio das milhares de coisas que consultei e vi. Sim, sei. Há 2 coisas que eu recordo. A primeira foi a minha primeira entrevista com a Constança em casa dela para trabalhar sobre a voz, o talento da voz na obra dela, e que ela me disse: mas eu nunca escrevi nada para a voz. E começámos a falar, eu tenho essa entrevista gravada, e começámos a conversar
o outro e que tinha um papel semelhante e que entrava em diálogo com objetos, com sons, por exemplo, o outro exemplo do Dom João, que é aquele projetor de seguir aquela luz que sobe a escada, não é? E que depois desce e depois dialoga com o piano. Exatamente. E a luz é que responde ao piano e o piano é que responde Era a figura que lá não estava, que era o Dom João. Que nunca esteve. Nunca está. É só o Dom João nunca esteve, mas tem uma coisa bem famosa, que é, com isto eu termino, que é uma imagem extraordinária, que é o final do Dom João, abre-se uma luz no camarote presidencial, cá embaixo na Fundação Gulbenkian. Estou a arrepiar, estou-me a lembrar disso. Isso, e abre-se a luz e o que é que se vê? O esvoaçar de uma capa, que é o Dom João, que ainda já não o apanhamos. Fugimos. Ele esteve lá, passou e esteve lá, ele esteve lá a assistir à apresentação da sua própria vida e quando nós íamos finalmente ver mas quem é o personagem por isso é que era Dom Juan. Dom. É Dom. Ela dizia, é o não Dom Juan. Ela dizia, Dom, porque ela dizia, não sejas Dom Juan. Ela dizia, Dom Juan, porque não seja Dom Juan. Dom. Exatamente. Juan. Exatamente. E essa imagem toca-me imenso porque foi um momento absolutamente extraordinário quando toda a plateia vê uma luz que acende, não é? Porque a plateia está semi-obscuridade e se vê aquela espécie de esboçar, uma coisa impressionante, que tem a ver com o gesto, a estética das ideias da Constância da Beleza era de uma beleza e o início desse espetáculo era uma coisa fantástica, era o João a sair dentro do piano. A sair dentro do piano. Essa parte João da vida. Tem a ver com, penso eu, a Constância da bailarina, a Constância da bailarina no sentido muito amplo. Sim. Não é? Portanto, ela usou o corpo, porque fez uma aprendizagem quando era jovem, mas sempre todavia usou o corpo. E portanto, aquilo que aparece quando sai o bailarino dentro do piano é também um design no espaço. Não é só uma gracinha, não é só, olha, que engraçado, agora abre-se o piano e ninguém estava à espera. Não é surpresa. Aquilo tem uma mensagem muito forte que hoje, com a nossa leitura um bocadinho grave ao tempo, vimos, mas afinal o gesto tem a ver com o som tem a ver com o design tem a ver com o movimento, e o movimento tem a ver com aquilo não só que ela pensa, mas que ela leva os outros a pensar. Ela chamava aquela paragem, de vez em quando, que ela fazia nas suas obras, ela chamava um instante, e dizia, o instante é quando cada um tem o direito de buscar as suas memórias perante aquilo que está a assistir. Portanto, é um instante, porque é uma paragem rápida, é uma pausa, mas é uma pausa cheia de significado por um lado e cheia de generosidade para que cada um possa viver as suas próprias memórias. E isso a Constância tinha, muito obrigada, primeiro que tudo, mas a Constância tinha essa generosidade de criar as coisas, de ensinar às pessoas e depois de nos dar a convicção de que éramos nós que fazíamos as coisas. O que dá uma grande confiança a quem trabalhava com ela. Quando ela montou o Federico, foi outro espetáculo lindíssimo sobre o Federico Garcia Lorca. Eu nunca pensei que era possível, por trás de um biombo, com uma cadeira velha, fazer um barulho para se um berço. Que era um balanço que ela nem se pôde o tempo com a cadeira para para conseguir o balanço, para ela depois fazer canções de embalagem do Federico. E depois vinha uma cena com o contrabaixo, que era uma beleza, que ela utilizava muito o contrabaixo, como se sabe, mas com um movimento também decorativo, não era só sonoro, era muito decorativo. Mas nessa altura do Pilates tivemos ocasiões muito especiais, realmente de uma intimidade de duas irmãs, porque a Constância não ia todos os dias, porque se cansava muito, mas às vezes via o que era aquele estafante, porque a única pessoa que nunca saía de palco era eu. Nem nos intervalos ela me deixava, eu não saía daí. Mas eram 4 horas, imagina. E então ia-me buscar táxi para irmos para a casa dela.
Era uma coisa lindíssima que eu vi, era o acordar da Constança. A Constança de manhã, cheia de sono, pôs um macaquinho, aquele macaquinho que ela tinha, lembra-se do macaquinho, já nem daquele boneco de pano, já todo desfeito. Aquilo era assim, aquelas mulheres assim, toda agarrada a ele, não é? E depois levantava aqueles cabelos dela, lindíssimos, e puxava para os cabelos, e a primeira coisa que ela acordava eram os cabelos. Era tão lindo, era tão lindo. Eu estava numa outra cama cheia de sono. Mas depois, quando a via sair assim, tudo da Constância era um gesto. Isso que tu acabaste de dizer é exatamente aquilo que eu me recordo da pessoa dela, não é? Enfim, e da felicidade que tive de poder contactar com ela nesses momentos. Mais alguém está aqui? Com certeza. Eu gostava de dizer algumas palavras sobre a Constância, tendo em conta que as pessoas que nunca conheceram. Exatamente. Se importa só de falar um bocadinho mais alto para as pessoas ouvirem. Eu estou a ouvi-la muito bem. As pessoas que não conheceram a Constância, é assim, eu não sou música, eu fui trabalhar. Você não é músico. Porque música é o que está na partitura. Eu não gosto nada de ser música, eu sou músico. Eu não sou música. Fui casada com uma música que eu não conheço. Sim. E às vezes fico a pensar se ele ou outras pessoas que se fizeram com a Constância se invocam tanto quanto eu invoco, não só em nome ou em relatos, mas em memória. A Constância, quanto a mim, tudo aquilo que agora nós ouvimos, fora hoje, as outras pessoas que imputam, a Constância tinha algo que nós adultos podemos, que é a pureza da alma. A Constância lembra de uma vez dizer com uma alegria sem fim que a afilhada. A Tânia. Não sei como é que ela se chama. Tânia, sim, Tânia. A afilhada dizia que, para referir-se ao armário, a garota chamou-lhe armário. Vejam só, e dizia É verdade. uma alegria, chamou-lhe armário. E, portanto, vejam só como é verdade, quer dizer, para que é que nós, adultos, e não sei o quê. E depois, pronto, entre outras coisas, aquele relato que deu primeiro sobre o seu falou da valura, também a mim me fez pensar, também ela me contou, também no vosso livro, que é sobre a sua vida. Eu fiquei extremamente feliz quando vi uma série de nós que eu no livro que nós escrevemos, sim. sim. Mas por nós da Casa da Constância, portanto. Eu gosto do céu, eu gosto de Exato. E uma coisa que muito engraçada, muito prosaica, mas que era necessário, era quando ela imaginou, não sei se era muito linda para uma rubrica de sentar com ela, não sei, ela precisava de compor, precisava de ter o som que ela descobriu para guardar as caixas dos ovos, as caixas plásticas. Aquelas fazem. Era, sim senhora, era. E outra que ela nos contou também, é exclusivo, está a falar, e dizia também que, na altura, para fazer uma exposição de uma live, não sei de qual, ela tinha que pôr o pai do livro a fazer determinado som. Então ela andou a experimentar não sei quantas batatas fritas, fala, adoro, Para ver qual era o som. O som melhor para poder sair bem em palco. Sim, exatamente. Lembra-se disso que é engraçado, eu também. Eu também tive que provar umas quantas e ir lá à casa da... Só que já agora, porque há bocadinho estava a Olga a falar e eu vi esta expressão sempre assim, e uma coisa que a Olga disse, eu lembrei de uma coisa muito engraçada, e tem a ver com o que a senhora agora, não sei se eu mencionou. Eu acho que vi um lado de criança no bom sentido da palavra, ou seja, ela acho que nunca se esqueceu da infância. Eu estou a falar da minha sensação, para as pessoas que são muito melhores, a infância. Eu lembrei-me de uma coisa, eu sempre achei interessante, ela gostava muito do Ravel, era o compositor que ela gostava muito. E é interessante que eu, ano passado, fui casado, o ano passado, a lua de mel foi em Paris, na zona de Paris, tinha um amigo pianista, fiquei em casa dele, e fui fazer uma coisa que já há muito tempo queria fazer, já fui várias vezes à França, mas não tinha feito isso, que era ir à casa do Ravel, que é a minha foto, que é uma
vila, pequenina vila, com 60 km, uma zona paradisíaca, é só bosques. E a Casa do Ravel, e foi na Casa do Ravel que eu não sou uma pessoa mística nesse sentido, mas eu tive um arrepio na Casa do Ravel que lembrei-me da Constância. O Ravel, eu aí percebi porque é que ela gostava tanto do Ravel também. É que havia uma infinidade de coisas em comum entre os dois. Ao ver aquela casa, o gosto do Ravel por pequenas engenhocas, por brinquedos, por coisas antigas e estranhas, exóticas, aquela casinha pequenina, quase bonecas. O Ravel era como uma Constância pequenina. Tinha 1,50 m, assim. A casa é uma casa de bonecas. Ele comprou uma casa em que nós temos que andar quase curvados. Quer dizer, é uma casa mínima, é uma casa estranhíssima nesse aspecto. E também o Ravel, tal como a Constância, enfim, não teve filha, não teve crianças, enfim, dele, mas adorava crianças. Tem uma obra em que lida com esse universo infantil, que é a L'Enfant des Sortilèges, que era uma das obras fetiches da Constância. E eu penso que há muito em comum entre os dois, e uma dessas coisas em comum, para além, enfim, das ascendências também, a ligação à Espanha, isso tudo, não é, que também é comum, é esse sentido da infância como um território muito específico e muito mágico. São duas coisas que os ligam. E eu ao ver aquela casa, ao visitar aquela casa, eu tive esse arrepio, entre aspas, aquelas sensações que não explicamos, lembrando da Constância e acho que nessa altura percebi um pouco mais sobre a Constância ao visitar a casa do Ravel e esse lado que mencionou, portanto, esse lado, esse olhar da infância. Aliás, ela começa a compor muito nova, não é? Então, tem aquelas fantásticas peças para piano, as Vision d'Enfant. As Vision d'Enfant foi aos 18 anos. Que são uma peça delicadíssima. Agora, sim, caixa de música, o pai dela foi com 15. Mas eu acho que esse lado, ela nunca abandonou esse lado. Organizaram um concurso em Palmela com o meu nome e eu quis que fosse um concurso de miúdos, pequenos, 18 aos 18. O que era característico no concurso era que a prova final era só música portuguesa. E houve uma série de professores que ficaram um bocado aflitos, mas nós demos as ideias todas, pusemos lá os nomes dos compositores e as peças, para eles não terem dúvidas de que havia música portuguesa suficiente, mais do que suficiente, para poder fazer uma prova só com a música portuguesa, né? Para todas as idades, desde os 18 aos 18. E apareceu uma caixa de música muito engraçada, uma pequenininha. E realmente aquela caixa de música é para todas as idades. A Constância escrevia como sempre. E quando escrevia, sem ser estes lindíssimos desenhos que parecem aqui, isto tudo tem explicação. Eu por exemplo, já pus à disposição, quando quiserem fotografar, o Insomnoplácido que ela fez para o Observação, é uma beleza ver aquilo. Só que sem explicação ninguém percebe nada do que é aquilo. É muito complicado de entender. Mas a Constância, quando escrevia de uma maneira, extremamente. Os são quatro, se não me engano, as 4 harmonias do final do Insomnoplácido são uma beleza, mas uma beleza que nos lembra sempre Corais de Bach. Aqueles 4 acordes é o final de um grande coral de Bach, que a Constância gostava muito. Que a Constância realmente gostava. Portanto, era uma personalidade mais que multifacetada. Multifacetada para mim é pouco, a Constância. E era um ser que me custou pensar que deixava de ouvir e que deixava de ver. Ainda hoje, por isso eu penso e faço todos os possíveis, e o Sérgio sabe que ocupada eu tenho andado, felizmente. A Caixa Geral de Depósitos mandou-me para casa, mas eu digo que não. E continuo a trabalhar. Eles são simpáticos, mandam-nos uma carta na véspera dos 70 anos a dizer: a senhora faz 70 anos para reformar. É assim que eles mandam as pessoas para casa. Mas eu disse: não, senhora, não estou. Enquanto eu tiver forças, eu vou continuar a trabalhar exatamente para mim e para os outros, sobretudo para os jovens, a dar a conhecer também aquelas pessoas todas com quem eu convivi. E eu penso que uma das coisas que nós temos por obrigação fazer é vir a estas manifestações, e então organizadas por gente jovem ainda mais valor têm, porque os nomes das pessoas só morrem quando são esquecidos, quando se deixam de falar disso. É isso que eu acho. É isso que eu acho.
pode ser útil justamente para quem estuda ou quer estudar ou outra coisa qualquer, a obra da Constância, em que foram feitas digitalizações de 65 obras com guiões respectivos e com as notas manuscritas completas que se encontram em depósito no Centro de Investigação de Ciências Musicais da Universidade de Lisboa, ou seja, de CESEM. E esse trabalho foi feito por mim, levou 8 anos, não foi, não sei, mais ou menos, com a ajuda de um técnico também mestre em música, e eu penso que a facilidade é que em 6 CDs está esta totalidade, que não é a totalidade completa. Ainda tem alguns também. Ainda tem coisas mais pequenas, mas tudo que é obras mais importantes, portanto, 65 obras estão digitalizadas e estão acessíveis à consulta. Isso é muito importante que os jovens saibam. Eu gostava de dizer porque vocês não imaginam o mundo que é. É um mundo de criatividade. Realmente. Desde as primeiras peças. Ainda agora, nas lojas, tem já algumas folhas de dela. Sim. Isso está tudo digitalizado, individualmente, e melhorado, para mais fazer consulta por obra, por cena, por página. Há aqui uma fotografia da Constância que eu acho. É da Universidade. Sim. Ao todo. Sim. Havia uma fotografia lindíssima da Constância com este céu chapéu, que ela focava muito sempre, porque havia uma figura que ela adorava, La Strada, que era a Giulietta Massina. É arrivato a Stampano. E eu arranjei um chapéu de uma tia minha, antigo, um chapéu preto de burro que ela adorava, e quando ela estava contente, punha aquilo e arrivato a Stampano. Lembras-te? E no outro dia estava a ouvir o Fellini era outro. A Helena Pinabaus, os Fellinis e a Giulietta Massina, não é? E realmente esse desdobramento da personalidade da Constança, que de repente podia fazer uma análise daquelas extraordinárias de uma sinfonia de Beethoven, que podia, porque sabia. Não, também tinha este lado, Constança era elástica, não? Constança era uma pessoa abrangente, não é? Não achas que sim, Jane? E quanto mais falo dela, mais encontro adjetivos. Gostava de dizer aqui, não sei se, enfim, terão aqui alguns responsáveis que tenham poder de decisão. Não mandar calar? Não, poder de decisão. A minha é difícil, Poder de decisão sobre isso, mas eu acho que achava urgente, aliás, para a Constância e para outros compositores, iniciar-se uma edição comercial das peças em termos particulares, ou seja, pô-las à disposição, não só para o estudo, é evidente, para o estudo, mas começar a pô-las à disposição dos músicos, não é? Eu hoje trouxe umas exclusividades, porque é muito. E há uma que foi pedida por um editor alemão, isso é uma gestão Mas melhor, Uma das mais melhores, realmente é. Foi onde buscar. foi na exatamente. Este ano são os 20 anos da morte. E vai ser editada por esse senhor. Pois, mas eu acho que agradece aqui a organização, agradece também que as pessoas têm conhecimento. Sim, senhora. Manuel Moraes. Só queria dizer que sabe que as circunstâncias uma relação bastante vistosa, mas há uma coisa que eu não ouvi aqui dizer, é a generosidade. A generosidade? Não sei se, eu desculpa lá, mas concordo, não é? Tá, sim. Da feira que estão. Sim, mas é isso que eu lembrei. É verdade. E com tudo que eu aprendi com ela, eu acredito, eu não sou compositor, nem nunca pretendi ser compositor, mas quer dizer, essa generosidade dela, já uma parte bastante difícil da vida dela, que um dia chega a um livro bastante grande, é o Fascinante Palácio, a edição original.
edição de 1890. E ficou no livro. E deu. Mas eu sei que isso aqui é muito importante. E tu realmente trabalhas esta música, sabes? E eu fiquei de tal maneira sem palavras que eu digo que eu puder para um beijo. E é essa parte, essa generosidade, que eu sei que com outras pessoas também tem. Provavelmente o espólio que está aqui, não sei se já foi entregue aqui. Não sei se é só as partituras também ouvimos dela, ou assim, não sei, sinceramente não sei. É só as partituras. Mas, quer dizer, foi essa generosidade que eu realmente encontrei ao longo dos anos que eu tratei com ela, depois culminou nessa oferta que eu tenho lá, inclusive enquanto ministro da América. Mas a Constança tinha essa generosidade, tinha essa grandeza de alma, que é, como eu há bocadinho o que te disse, não foi propriamente talvez essa palavra, mas era o que queria dizer, era que ela criava as coisas, mas dava sempre a ilusão às pessoas. A generosidade dela era tão grande, tão aberta, dava sempre a sensação de que éramos nós que fazíamos as coisas. Nunca diminuía ninguém, nunca queria que ninguém se sentisse mal ao pé dela. Não é? Havia uma ética. Não, era também. sobretudo, Se dá o seu saber, a sua alma, o seu pessoal, tudo. As aulas que elas davam lá em casa eram aulas que não pagavam, quer dizer, eu estava lá um dia se fosse preciso. Quer dizer, Não, na verdade, isso lembro uma vez que, aliás. é para mim mais que a generosidade. A pessoa que se abre completo. Mas havia outra coisa também que acho que é uma época muito interessante de trabalho. Eu lembro da vez ter participado num espetáculo dela, substituir a pessoa que ia fazer as luzes, ela pediu, porque havia uma responsabilidade, era viúva, como disse, eu fui fazer esse trabalho. Eu teria pago, não é, para ir fazer isso, não é? Estar a participar num espetáculo que no à carta, e ela fez questão de pagar o cachê que iria pagar à pessoa que não pôde ir. Nem mais nem menos. Porque ela disse, ele está a fazer o mesmo trabalho que ele. Portanto, ou seja, tratou como profissional, era um miúdo. Felizmente aquilo ficou tudo bem, eu também empenhei, evidente, mas estava. E toda a gente É umas luzes, se as luzes não entrassem, estragava tudo, não é? Eu estava sozinho com a consola das luzes lá cá. Outro instrumento que ela utilizava, a luz. Mas ela confiou em mim, um miúdo, confiou em mim, ela confiava nas pessoas, dava-nos confiança, aquilo correu bem, felizmente, e pagou-me o mesmo que teria pago um profissional que tinha que ter. Quer dizer, não é normal. E eras profissional. Mas toda a gente pensa assim, realmente essa generosidade, mas também o sentido ético do trabalho profissional. Eu estava no trabalho profissional, logo fui remunerado como profissional. Portanto, não houve nenhum aproveitamento da parte dela, olha, ele vai lá de qualquer maneira, não. Havia alguém que quer falar. Eu ia dizer, a Cristina não deixa mentir. Entre outras disciplinas que ela dava algumas, uma que eu achava extraordinária, que eu não toco nada. Martelo nos teclas, uso para fazer arranjos, não toco o instrumento de sopro, que é uma canalização, uma coisa absurda. E éramos dois na turma, a Cristina toca piano maravilhosamente, toda a gente tocava piano. Éramos dois, era uma turma que era enorme, que eram vários anos letivos que estavam sempre a chumbar, que era leitura de partituras. Eu assisti uma vez a uma aula dela na escola. Era eu e o João Menta, guitarra. Éramos os dois magos de piano. E ela tocava exatamente em nossos dois. Quis identificar como é que se fazia aquilo na perfeição. Até hoje eu não sei como é que fazia. Saía tudo direto. Ficava menos. Uma coisa. Esse poder da Constança de transmitir era uma coisa magnética. Ela fazia o que queria. Para mim era magnético. Ela ligava uma ficha a nós. Ela fazia o que queria. Eu acho que é. Cá está. Eu falo com a obsessão. Eu nunca acreditei ver a Anabela fazer aquilo que ela fez. Dime. Lindo que é, aliás, até em gravação é bonito. Agradeço muito a Sérgio Azevedo, porque ele reflete pelo belo momento que aqui nos proporcionaram, a todos os presentes, muitos deles que conheceram a Constância e também que vieram.
de seguida vai dar-se um momento também muito feliz, que é a assinatura do termo de doação do Escola e da Constância à Biblioteca Nacional.